conversando com o pessoal de saúde no geral, porque eu queria te mostrar a estética de uma forma descomplicada. Porque muitas vezes você recebe um monte de informação e o negócio parece difícil, confuso e parece ser uma coisa que você nunca viu na vida. Na verdade, é simples, mas não quer dizer que é fácil. Então, eu quero conversar com vocês aqui e dividir um pouco aí da minha experiência, mais de 8 anos de experiência com essa área, e eu quero te mostrar que quando você está perto de alguém que já viveu uma série de situações, você pode criar atalhos e atalhos seguros. Então, um exemplo disso que eu quero te falar hoje é a respeito da mesoterapia de forma descomplicada. O primeiro passo que a gente tem para trabalhar é a via de administração. Esse é o primeiro passo. Poxa, mas falar para um profissional de saúde a respeito de vias de administração é muito tranquilo e para alguns é até chover no molhado. Então vamos pensar aqui, ó, na superfície da pele. Então aqui eu tenho epiderme, tenho a derme, tenho a hipoderme e também aqui o nosso bom e velho músculo. Muito bem. A gente sabe que aqui a epiderme tem as suas 5 camadas, a derme ali é a parte reticular, mas vamos pensar no seguinte, olha, uma via de administração que a gente utiliza até bastante na estética, que é a via intradérmica. A via intradérmica, ela é aquela que eu vou depositar a substância bem nessa região, entre a epiderme e a derme. E eu preciso formar aqui a nossa boa e velha pápula. Legal isso, né? Então, qual é a novidade para você, profissional de saúde? Por enquanto, nenhuma. Mas quando que eu uso esse tipo de via na estética? Essa é a parte interessante. Toda vez que eu falo de flacidez, eu vou utilizar isso. Toda vez que eu falo de hidratação, eu vou utilizar essa via. Toda vez que eu falar de estrias, eu vou falar dessa via. Quando eu falar de olheiras, também é essa via. Quando eu falar de melasma, também é essa via. Que legal, né? Aqui eu tô falando de flacidez, tanto corpórea quanto facial, tá? Então você vê que essa via eu já utilizo para executar 5 protocolos de estética, usando a mesoterapia. Olha que interessante. Porque aqui, quando eu faço uma administração intradérmica, eu vou trabalhar tanto a parte basal, que ela vai refletir em resposta para aquela superfície, quanto a parte da derme. Então eu coloco aqui basicamente substâncias eutróficas, em alguns casos eu posso colocar venotróficas, e fazer aporte de nutrientes e também de O2 para essas duas regiões. Legal? Ficou com a informação aí? Então vamos lá. Via de administração. Vamos pensar na outra via. De novo, epiderme, derme, epiderme, derme, hipoderme e a muscular. Agora vamos falar
da administração subcutânea. E eu fiz essa seta inclinada, na intradérmica eu fiz essa seta mais inclinada, porque a gente lembra que a aplicação intradérmica ela tem um grau de 45 ou de 15 graus, que é para ela ficar bem na superfície e eu conseguir formar a pápula. Não formou a pápula, não é administração intradérmica. Agora eu vou falar da via subcutânea. A via subcutânea eu coloquei essa seta inclinada, porque quando a gente trabalha com a tradicional, a gente trabalha com um ângulo de 90 graus. Aqui eu estou te propondo um ângulo de 45 graus, ok? 45 graus e pensando em respeitar a força da gravidade. Se você pensar no ser humano, olha aqui meu ser humano, esse é meu ser humano. A força da gravidade sempre puxa as coisas para o centro. Então, se eu estou fazendo uma aplicação abdominal, eu vou fazer esse ângulo de 45 graus de cima para baixo. Por que eu faço esse ângulo de 45 graus? Porque nas aplicações subcutâneas eu quero fazer um efeito depósito. E esse efeito depósito, ele vai ser repetitivo. Geralmente você vai manter aqui uma distância de 1 centímetro a 1,5 centímetros entre eles. E quando eu inclino a agulha, você vê que a agulha ela tem um tempo maior, ou um percurso maior dentro do tecido hipodérmico. E isso facilita o depósito aonde eu quero, que é na região hipodérmica. Não é na derme, nem no músculo. Ah, Nilson, faz diferença? Faz. Porque o tecido hipodérmico, ele é um tecido gorduroso. Esse tecido gorduroso, quando eu venho com uma mescla, e essa mescla, ela tem característica basicamente aquosa, eu tenho aqui óleo e água, eles não se misturam com facilidade. Então, quando eu faço esse depósito aqui, eu sei que ele vai durar por mais tempo. Mais tempo. Mais tempo. Então, ele vai ter o tempo de agir nessa região. E por isso que a gente faz depósitos a cada 1 centímetro. E eu te recomendo as 48 horas sem atividade física. Olha que interessante. Então, aqui você está vendo o porquê do ângulo de 45 graus, o tecido que eu tenho o objetivo de alcançar e quais são os procedimentos que a gente vai trabalhar com a via subcutânea. Olha só, quando eu falo corporal, vou falar de gordura localizada, celulite. E já considerando facial, a papada. Legal? Vê só, eu te ensinei que na via intradérmica a gente vai ter 5 protocolos de estética. Na verdade, 6 protocolos. Aqui, mais 3 protocolos. Então, quando eu trabalho essa região, eu vou trabalhar com a via subcutânea. Tá vendo? Então isso já te faz um paralelo naquilo que você tem de conceito sacramentado na sua cabeça e o que você precisa entender para trabalhar com a estética. Ah, por que eu trabalho gordura localizada na via subcutânea? Porque eu quero atingir a região hipodérmica. Mas e na celulite também? Na celulite, essa região hipodérmica, ela, além da gordura, eu tenho um entumecimento de substâncias, ela tem uma retenção de líquido muito grande, então mistura gordura com líquido, retenção de líquido, por isso que formam aqueles nódulos. E o nosso objetivo também é essa região do tecido subcutâneo. Legal? Papada. A diferença é que a gordura da região de papada é uma gordura mentoniana, ou seja, é uma gordura mais flácida, é uma gordura menos compacta, é uma gordura também que tem uma estrutura organizacional diferenciada. E isso me faz com que eu precise também ter
mais cuidado nessa aplicação, porque senão facilmente eu atravesso aquela gordura, não faço o depósito onde eu quero fazer e vou ter ali uma situação problemática, porque se eu atingir um músculo, a situação de dor vai ser muito maior. Então eu tenho que tomar esse cuidado para que a gente não consiga desencadear uma situação que ela é desfavorável para o nosso tratamento. Então, gordura localizada aqui, a gente geralmente trabalha na gordura localizada com substâncias do tipo lipolíticas, substâncias eutróficas para prevenir a flacidez e substâncias venotróficas para diminuir o inchaço e promover aí a drenagem daquela região. Legal? Te falei da via subcutânea. Na verdade, essas duas vias, elas são as mais utilizadas dentro da mesoterapia. Outra via de administração que a gente pode estar trabalhando, olha lá de novo, epiderme, derme, hipoderme e a via intramuscular. Legal? Aqui a gente vai trabalhar com um ângulo de 90 graus. E a gente vai fazer a técnica em Z. Qual que é a técnica em Z? Aquela técnica onde a gente afasta a pele e faz a aplicação. É mais ou menos isso, ó. Eu coloco a mão, posso puxar a pele para baixo, venho aqui, faço a aplicação mantendo essa pele segura, aspiro para ver se não vem sangue e injeto. Região para se administrar isso, sempre região glútea, ok? Cada lado ela comporta 5 ml, não mais do que isso. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar. E eu quero desmistificar uma situação aqui. Quando a gente faz a administração intramuscular, eu vou ter obrigatoriamente uma ação sistêmica. Ah, meu Deus, por que você está falando isso? Porque até agora eu estava falando de subcutânea e intradérmica, a ação é localizada, aqui é sistêmica. Se é sistêmica, significa que a substância vai para onde? Para a corrente sanguínea. E se ela vai para a corrente sanguínea, eu perco o controle dela. Então, qual é meu músculo de escolha? Meu músculo de escolha é o músculo da região glútea, que é o que tem mais capacidade de receber líquidos, 5 ml. E eu consigo administrar aí ao todo 10 ml, que é uma sessão. Ok? Então eu vou fazer um depósito no músculo, mas aqui eu tenho capilares e epitélios e vasos sanguíneos que rapidamente vão migrar. Por que eu fiz a técnica em Z? Devido ao grande volume de líquido, é importante que esse líquido fique na região onde eu administrei. Se eu não fizer a técnica em Z, porque basicamente a técnica em Z ela quer que faça isso, ó. Você tem a pele aqui, faz um corte. Na técnica em Z, você desencontra. Aqui está o músculo com um depósito e o corte ele vai ficar aqui e aqui está o músculo. Porque eu desloquei a pele e mantive o músculo no mesmo lugar. Então, quando você faz esse processo, você impede o refluxo da substância. Isso é bacana. Então, intramuscular, eu vou trabalhar com aceleradores de metabolismo, que vai ser basicamente para emagrecimento, compulsão de doces, de uso de carboidrato e tudo mais. Ou então eu vou trabalhar com ganho de massa, que aí entra aqueles BCA da vida e outras substâncias mais que a gente pode estar utilizando por essa via intramuscular. Então você vê, até agora eu te falei de vias de administrações localizadas e entrei aqui na sistêmica. Então a pessoa fala assim, eu vou aplicar uma mescla de ganho de massa no músculo peitoral para ganhar mais músculo na região peitoral. Certo ou errado? Errado. Primeiro que o músculo peitoral não tem a capacidade de receber um volume de 5 ml, por exemplo. Então eu posso gerar ali um granuloma de corpo estranho e não é difícil acontecer isso. E eu também
a partir do momento que atingir o músculo, eu vou ter ação sistêmica, ela não vai ficar localizada no músculo. Então, o que é interessante eu te falar aqui é que eu tenho que usar o músculo de maior capacidade para fazer o depósito das substâncias. Interessante também, de 15 a 30 minutos a pessoa já fazer atividade física, ao contrário de tudo que eu te falei até agora. Por quê? Como é uma ação sistêmica, em 10, 15 minutos a substância já está na carga máxima na corrente sanguínea. Se eu não fizer atividade física para estimular o aceleramento de metabolismo ou o ganho de massa, o que vai acontecer? Rapidamente essa substância será metabolizada e excretada, porque a sua distribuição ela é muito rápida. Sua distribuição e absorção, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado. Não vou ficar em repouso e a pessoa precisa saber que ela precisa de fazer essa administração rapidamente, ok? Então tá aí a via de administração intramuscular. E você, profissional da saúde que de repente nunca ouviu falar de estética nem de mesoterapia, já está tendo aqui um panorama geral e você com certeza já está se familiarizando com o assunto. E eu vou falar da última via de administração, que é a via de administração intravenosa. Ou seja, eu tenho uma superfície lá e eu tenho capilares, microvasos, e eu vou administrar nessa região substâncias com características diferenciadas. Então aqui eu vou ter uma ação sistêmica também, ok? Uma ação sistêmica, mas essa ação sistêmica ela tem que ser muito delicada, porque aqui a gente não vai trabalhar varizes, a gente não vai trabalhar vasos que estão predispostos a se transformar em varizes, a gente vai trabalhar aqui microvasos. Então eu tenho que ir lá com a agulha, pegar esse vaso. E como que eu identifico que eu peguei o vaso? Se você pegar esse vaso aqui, você vai perceber que no momento que você entra com o bisel, esconde o bisel embaixo daquela pele, aonde você tem o vaso sanguíneo, ele já vai ser apagado. E aí você injeta lentamente. Nessa região eu não posso ficar formando pápulas. Não posso. Por quê? Eu sempre vou administrar aqui uma substância muito concentrada, geralmente glicose, 75%. Se eu deixar pápulas aqui e vier o sol com raios ultravioleta, vai deixar essa região enegrecida. Então vai parecer que foi queimada por alguma substância. Então eu preciso tomar esse cuidado e trabalhar toda essa situação. Então você viu, olha, eu tenho aí 4 vias de administração. A via intradérmica, que é a que eu mais utilizo durante os procedimentos estéticos. Depois vem a via subcutânea, que também utilizo muito. Então essas duas praticamente tomam 80% dos procedimentos de estética, tá? E são de ações locais. Já a intravenosa e a intramuscular, que são de ação sistêmica, elas correspondem a praticamente 20% dos procedimentos, e esses procedimentos a gente vai ter o resultado que se espera, ok? Então aqui o que eu já te promovi? Eu te promovi uma visão panorâmica. Quando eu comecei o vídeo falando que eu faria um atalho para você economizar tempo e entender como que funciona a estética, eu acredito que eu não estava exagerando. Você já viu que eu tenho ali situações diferenciadas onde eu posso trabalhar. E eu sempre digo que a mesoterapia que tem aproximadamente 170 anos, tá? 170? Não, me enganei, 70 anos. Que ela começa em 1950, mais ou menos,
e a gente está em 2019, finalzinho de 2019, então aproximadamente 70 anos. Ela visa a ação localizada, principalmente, com o objetivo de reduzir riscos, com o objetivo de reduzir efeitos colaterais e diminuir efeitos adversos. Eu vou na região onde eu pretendo fazer o tratamento e administro a substância em concentração e quantidades reduzidas. Esse é um dos princípios da mesoterapia. Isso faz com que a gente trabalhe toda essa parte de mesoterapia, que antes era chamada de enzimas, hoje não é mais chamada de enzimas, porque no Brasil as enzimas de forma geral foram proibidas. Só tem uma enzima hoje que ela está disponível no mercado nacional, que é a hialuronidase, que na maioria das vezes ela é utilizada para desfazer equívocos na administração de preenchedores. E também ela pode ser utilizada associada a mesclas de gordura localizada. Microagulhamento também é uma técnica que a gente utiliza da mesoterapia, onde a gente tem lá pelo menos 540 agulhas numa superfície. Se eu pensar em toxina botulínica, também ela vai trabalhar esse conceito do volume e concentração reduzida na região certa. O preenchimento cutâneo também segue esse princípio, e todas as outras que você quiser mencionar. Então são procedimentos invasivos e não cirúrgicos que a gente, através da agulha e um pouquinho de habilidade, a gente consegue atingir o tecido correto e trabalhar as imperfeições. Para fechar aqui, eu quero te falar que na mesoterapia a gente trabalha com grupos de substâncias. Você pode até chamar de famílias de substâncias. Quais são elas? A gente vai chamar de lipolíticos, né? Basicamente, lipolíticos, que a gente vai trabalhar, vai combater diretamente a gordura localizada. A gente vai ter substâncias que são chamadas de eutróficas, que são substâncias com características nutricionais. Por que a gente chama de nutricionais? Porque ela vai ou hidratar, ou vai dar condição de hidratação, ou fazer aporte de algumas substâncias que o nosso organismo porventura esteja necessitando para produzir um processo de reestruturação celular e de tecidos. E a gente também trabalha com grupos de substâncias que são conhecidas como venotróficas. As venotróficas têm a responsabilidade de ter a capacidade drenante, até mesmo responder por situações, por exemplo, de celulite, onde eu tenho acúmulo de líquidos, fazendo uma pressão contra o tecido reticular da derme ou a epiderme e o próprio tecido subcutâneo. Eu vou ter ali também uma característica de dar aporte de oxigênio, que muitas vezes, quando eu tenho uma mancha, uma olheira, até mesmo na situação de capilar, eu vou precisar dar um aporte de oxigênio para aquele tecido, para que ele tenha condições de assimilar substâncias eutróficas e promover aí o desenvolvimento daquele folículo, para que ele tenha capacidade de produzir novos cabelos, se a situação do cabelo estiver relacionada
com a situação do cabelo estiver relacionada com a falta de nutrientes ou a dificuldade que tem de fazer com que aquela haste cresça. Então veja, a gente em aproximadamente 30 minutos eu te fiz uma viagem panorâmica. E você teve noção do que é a mesoterapia. Mesoterapia, que também chamam de enzimas ou intradermoterapia. Não gosto desse termo porque ele remete à via de administração intradérmica, apesar da gente ter aprendido que a via intradérmica é uma das mais importantes utilizadas na mesoterapia, ela não é única. Então eu posso induzir a pessoa ao erro. E o termo enzimas, a Anvisa não gosta muito dele, porque teve muita gente que usou de modo inadequado essas substâncias e trouxe problemas de necrose, alteração de tecidos e até condições inadequadas. O que é importante a gente lembrar? Atenção. Volume máximo por sessão. 10 ml. 10 ml dia, para evitar intercorrências. Apesar de ser trabalhado aquela substância com características lipolíticas, eutróficas e venotróficas, a gente trabalhar em menores concentrações, como a gente faz várias aplicações, por exemplo, numa gordura localizada, você chega a fazer 50 aplicações. Numa hidratação facial, você chega a fazer 90, 100 aplicações. Quando você faz uma aplicação de estria, você passa de 100 picadas. Então, você aumenta a superfície de contato e isso pode potencializar consideravelmente a absorção. E assim a gente pode promover a intoxicação do cliente. Então, eu trabalho com um volume seguro de 10 ml, quando eu trabalho com essa combinação de substâncias, que é o que me garante segurança para o meu cliente e, consequentemente, para eu como profissional. Assim, a gente economiza tempo, a gente economiza dinheiro, a gente traz a segurança e isso faz com que o profissional trabalhe mais sossegado. Então, traz uma autonomia também. Ok? Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, professor Nilson.